Olá, no ar, Tribuna Cash. Eu sou o Thiago Azevedo e hoje nosso convidado é médico, vereador da capital e vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís. Está conosco o Dr. Gutenberg. Seja bem-vindo, doutor. Prazer é meu, Thiago, estar aqui no Tribuna Cast. É uma satisfação muito grande. Estou aqui à sua disposição. Ok, doutor. O senhor nasceu em Coroatá, né? Poucas pessoas sabem essa sua história desde a infância e é uma curiosidade para algumas pessoas, seus eleitores. Conte-nos um pouco da sua história, da sua formação. Hoje você é médico, né? É vereador também, mas também já é bacharel em Direito, é professor, é um intelectual. Conte-nos um pouco da sua história. Olha, doutor. Thiago, com muita satisfação. Na verdade, eu sou filho primeiro de um servidor público. Meu pai, Bartolomeu, ele trabalhava nas estradas, no DER, construindo estrada nesse Maranhão todo. Minha mãe é uma professora, Guaraci. Meu pai, infelizmente, o Covid o levou. A minha mãe hoje tem 91 anos. E eu nasci em Coroatá. E pequenininho, aí nós começamos por conta da profissão do meu pai, que era trabalhar no DR, tinha aqueles que naquele tempo chamava-se residências. Então, cada local tinha uma residência. Então, meu pai primeiro em Coroatá, depois nós fomos para Codó, depois nós fomos para Bacabal. Em Bacabal, já grande, Bacabal lá eu tive a satisfação de estudar no colégio Alemães, que é o Colégio Nossa Senhora dos Anjos, só de padres alemães, comandado pelo Frei Solano, que era assim, uma pessoa assim, fantástica, irmã Berta, me recordo como se fosse hoje, Frei Antônio. Então, assim, a nossa vida é essa. Lá eu fiz aquele famoso admissão, não é isso? Naquele tempo era o admissão. Aí depois, por conta também da profissão do meu pai, aí depois de Bacabal nós viemos para São Luís. Certo. Então, lá eu fiz o curso de admissão, fiz lá o primeiro ano, que a gente chamava do ensino médio hoje, não é isso? E depois a gente veio para São Luís, eu cheguei aqui em São Luís com 14 anos, 14 anos que eu cheguei aqui em São Luís, fomos para o Monte Castelo, famoso Areial, lá no Monte Castelo. Naquele tempo realmente tinha muita areia mesmo. Era o tempo que eu passava o bondinho Passava o bondinho ainda ali. E ali nós chegamos, quer dizer, aquela ocasião, meu pai e minha mãe, já éramos os 4 filhos, eu tenho 4 irmãos, a minha irmã Glacimeire, que era médica também, que Deus a levou por uma doença chamada artrite reumatoide. Tem um irmão meu, Gladstone, que é promotor de justiça e pastor, e o outro irmão, que é Gilson, que é um advogado também, e o outro irmão que a gente considera também, Jorge Ricardo, que é um médico também. E aí começou a nossa história aqui em São Luís, Thiago. Aí que nós começamos, estudei no Liceu Maranhense, Maranhense, lá fiz o 2º e o 3º ano. Logo em seguida, Thiago, eu fiz o concurso da Universidade Federal do Maranhão, o vestibular. Não passei no primeiro, é bom que a gente diga isso, passei no 2º concurso, no vestibular para medicina. Fiz o curso de medicina aqui na Universidade Federal do Maranhão. E assim, desde cedo, eu me recordo, essa reminiscência é muito interessante, porque desde o 1º ano, 2º ano, eu já queria ser cirurgião. Sim. Eu já estava determinado que eu seria cirurgião. E aí, logo no começo do curso, me juntei com grandes professores, que eu acho que esse que é o segredo. Me juntei com o professor José Ribamar Frazão Correia, que foi um cirurgião exímio também, que Deus já levou. Outros como o doutor Domingos Costa, que ainda está vivo e trabalhando aqui ainda. Sim. E aí eu consegui fazer o curso na Universidade Federal do Maranhão. Concluí o curso da Universidade Federal do Maranhão. Depois disso, eu fiz a residência médica em cirurgia, aqui no Hospital Universitário também. O que eu chamo a atenção para as pessoas? Que toda a minha trajetória foi em hospitais públicos, em serviços públicos. Eu acho isso interessante, isso que hoje é o SUS. Fiz a minha residência em cirurgia geral lá no Hospital Universitário, que era o Hospital Presidente Dutra, recorda disso, né? Sim. O Universitário mudou mais à frente, residência em cirurgia geral. E depois eu já entrei pela docência, depois eu já fiz concurso para professor de cirurgia da Universidade Federal do Maranhão. Fui o primeiro colocado nesse concurso, graças a Deus. Sou professor ainda até hoje. E aí eu comecei essa trajetória. Doutor, o senhor foi um dos pioneiros, né, com cirurgias bariátricas no Hospital Universitário. Conte-nos um pouco dessa história, porque mudou tantas vidas. Eu acredito que o senhor hoje
é referência de vida nova para milhares de pessoas aqui em São Luís. Olha, Tiago, é verdade, assim. E é só, antes de falar disso, Tiago, só para complementar, depois que eu fiz a residência, que fiz o concurso para professor, aí eu resolvi fazer mestrado, fiz mestrado em cirurgia do aparelho digestivo no Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer doutorado na Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo, fiz o doutorado lá. Depois, ainda não quieto, eu resolvi ir para o exterior. Eu fui para a Europa, eu participei dos maiores serviços de cirurgia do mundo, eu posso lhe dizer. Eu fui para a França, o serviço do professor Jacques Perrissac, que foi o segundo cirurgião no mundo a fazer a cirurgia laparoscópica por vídeo, doutor Jacques Perrissac. E é um cara tão fantástico, que você embordou na França, isso. Fiquei lá com ele um bom tempo, pegando todas as técnicas de cirurgia laparoscópica, tudo isso. E eu tive uma felicidade muito grande. Eu consegui trazer o professor Jacques Perrissac aqui em São Luís. Ele veio aqui em São Luís, ele passou com a gente aqui uma semana, foi no hospital universitário. Depois eu fui, só para não compridar muito, depois eu fui para a Espanha também, no maior serviço de cirurgia oncológica de câncer do mundo, que é o professor Moreno González, que é o Hospital 12 de Outubro em Madrid. Para citar assim, os 2 lugares que eu fui, depois fui para muitos outros lugares. Aí, quando eu voltei para cá, Tiago, que a gente começou a trabalhar com isso, quando foi exatamente há 21 anos atrás. Aí que começou, eu me recordo, quando eu trouxe aqui em São Luís, um outro professor e amigo meu, professor Thomas Ego. O professor Thomas Ego, um cirurgião de São Paulo, que foi o primeiro cirurgião do Brasil a fazer uma cirurgia de vesícula por vídeo, Thomas Ego. Aí eu trouxe o Thomas aqui em São Luís e me recordo que o Thomas, quando eu trazia ele do aeroporto para cá, ele perguntou por que eu ainda não fazia cirurgia bariátrica. Sim. Eu disse porque aqui não tinha gordinho. Aí ele disse, Gutenberg, lá do aeroporto para cá, eu já vi tanta gente com indicação de cirurgia. Então ele deixou essa interrogação na minha cabeça, Tiago. Então foi a partir daí que eu procurei a direção do Hospital Universitário, no caso do Dr. Natalino Salgado, que abraçou a ideia com o braço e com o coração, e eu fundei o Serviço de Cirurgia Bariátrica em 2001. Então, aquele dia nós fundamos o serviço, logo 2 anos depois ele foi credenciado pelo Ministério da Saúde como o único serviço de cirurgia credenciado no Maranhão para cirurgia bariátrica. Até hoje ele ainda é o único serviço e ao longo desses 21 anos, Tiago, nós temos operado milhares e milhares de pessoas. Como você diz, mudado a vida das pessoas, porque a gente sabe que a obesidade, primeiro, 50% da população brasileira está acima de peso, 14% da população brasileira é obeso, e você sabe que a obesidade não é só o excesso de peso, ela traz consigo uma infinidade de doenças, pelo menos 40 doenças, hipertensão, diabetes, doença respiratória, infertilidade, tudo isso. Então, o nosso serviço, graças a Deus, que eu consegui montar, ainda hoje comando esse serviço, é um serviço, eu diria para você, modelo. É um serviço multidisciplinar, nós temos todos os especialistas que é preciso que tenha, cirurgiões, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, educador físico, enfermagem, nós temos todos os especialistas. E assim a gente vai, ao longo de todos os anos, fazendo que as pessoas recuperem o seu bem maior, que é a saúde, Tiago. Inclusive, semana passada eu estava com minha esposa no Timbuba, lá em Passo do Lumiar, perto do Pau Deitado. Lá a gente encontrou uma jovem de 22 anos, né, que estava já no programa, né, de obesidade do Hospital Universitário, o qual ela disse que o senhor era o coordenador. Isso. Né, e ela já tinha perdido 20 quilos e estava se preparando para a cirurgia. Hoje, com a situação muito comum, as pessoas rapidamente procuram ali, eu sempre digo às vezes que buscam mais ser emagrecidas do que emagrecer, né? E o Hospital Universitário ele tem essa responsabilidade, né, de fazer um trabalho de acompanhamento para depois chegar na fase realmente que é a fase cirúrgica. Isso é muito importante. Olha, Tiago, isso que você falou é uma coisa fundamental. Assim, o que nós fazemos? Nós damos aula para as pessoas que vão ser operadas. Agora, com a pandemia, evidentemente, foi suspensa. Mas a palavra-chave é tudo isso que você disse. Nós não abrimos mão da segurança em hipótese alguma, de jeito nenhum. Ou seja, o paciente ele tem que entrar no serviço, ele tem que passar por todos os especialistas, ele tem que seguir as orientações, se ele tiver que perder peso, ele tem que perder peso, porque senão ele não vai para a cirurgia, porque é uma questão de segurança mesmo. E isso, Diago, por isso que eu te digo, do jeito que eu faço isso no hospital público, eu faço no privado. Se eu te disser quantas pessoas já voltaram do meu consultório, por quê? Porque elas querem as coisas muito rápidas e inseguras, a gente explica para ela, então procura outra pessoa, porque o que a gente faz aqui é o mesmo modelo que a gente faz no hospital universitário, a gente tem que ter segurança para você e para mim
para que as pessoas tenham aquilo que é importante, não queiram ser emagrecidas. Elas têm que se emagrecer, elas têm que participar. E o que eu digo para elas? Cirurgia, 70%. É como se eu colocasse um instrumento dentro de você e você fosse utilizar esse instrumento bem ou mal. Se você utilizar bem, você vai ficar bem para o resto da vida. Isso. Se você utilizar mal, como é utilizar mal? Passar a beber, comer coisa muito calórica, tudo isso aí, você vai voltar a engordar. Não tem milagre, não tem cirurgia no mundo que garanta que você vai ficar magro para o resto da vida. É preciso que você tenha uma participação efetiva muito grande, e eu tenho, assim, muito orgulho de estar naquele serviço e até hoje comandar aquele serviço que realmente é modelo para o nosso Estado. Muito bem. Doutor, e a chegada até a política? Hoje o senhor está no seu 5º mandato de vereador, né? Sempre eu ouço falar na classe política que cada reeleição é mais difícil. Não tenha dúvida, cada reeleição, porque no começo é novidade. No começo é novidade, isso é aquela interrogação, isso é o novo, isso é tudo aquilo ali. E como você não consegue atender as demandas das pessoas todas, os anseios de todas elas, é evidente que cada eleição você vai tendo mais trabalho. Então, para que você consiga se eleger, você precisa, sobretudo, muito trabalho e ter credibilidade. Mas como é que eu cheguei? Por acaso, Tiago. Como foi essa chegada? Por acaso. Eu estava em casa e me recordo até hoje, um domingo à noite, quando chegou lá em casa a doutora Josélia, que Deus já a levou, uma médica. E ela chegou lá em casa e disse assim: Gutenberg, olha, vim aqui te fazer um convite, trazer um convite para ti. O Dr. João Castelo mandou eu vir aqui te convidar para que tu fosse ser o vice-prefeito da chapa dele, em 2000. Sim. Eu disse: Josélia, mas por que, Josélia? Eu acho que é porque ele não tinha muito atrativos, tá certo? Ele não devia ter muitos outros candidatos, mas ela chegou dizendo, me convencendo que ele queria uma pessoa jovem, um médico, tudo isso, da saúde, tudo isso. Então, realmente, ele me convenceu. Me convenceu, e aquela eleição nós fomos para a campanha. Foi uma campanha extremamente difícil, dura, me lembro como fosse hoje. Eu me lembro dessa campanha. Te lembra disso? Tinha dia que a gente não saía porque não tinha gasolina. Naquele tempo podia a banda tocar, podia ter a banda não saía porque não recebia dinheiro. Então, assim, extremamente difícil, e a gente não ganhou aquela eleição, nós perdemos aquela eleição. Mas aí, o que ficou plantado na minha cabeça ali? Primeiro, que eu pude conhecer a cidade de São Luís integralmente, eu pude conhecer dificuldades do povo de São Luís, e aquilo ali fosse uma flecha no meu coração. Aquilo ali me sensibilizou e deixou uma pergunta muito importante para mim. Olha, se eu, como cirurgião, Tiago, eu consigo operar e restaurar a saúde das pessoas, uma por vez, é isso que a cirurgia me permite fazer, curar quando Deus permite, mas confortar sempre. Então, se, como um bom político, eu posso, qualquer ação minha, seja um projeto de lei, alguma ação qualquer, eu posso beneficiar milhares e milhares de pessoas. Então, por que não fazer isso aí? Então, foi por esse motivo que, depois dessa eleição que nós não ganhamos, que eu resolvi entrar na política e ser candidato a vereador. Essa que é a história, assim, que eu comecei, por acaso, na política. Eu lembro que ali foi realmente, o seu nome surgiu, se tornou bastante conhecido, né? E na eleição seguinte, o senhor veio candidato a vereador e está aí até hoje. Doutor, todas as suas leis, projetos, né, todo o seu trabalho parlamentar, aonde o senhor busca maior inspiração para essa dedicação como um legislador aqui na nossa capital, São Luís? Existe algo assim no senhor que move? Olha, Tiago, aquela situação que me move, que me dá essa motivação. E dentre tantas leis, em tantos anos já na Câmara Municipal, qual é a lei que o senhor tem já concretizada, que o senhor garante assim, aquela é a lei que eu tenho um carinho, certo, eu tenho uma luta enorme? Então, Tiago, as coisas funcionam mais ou menos assim. Como é que eu trabalho? Eu trabalho sempre dizendo para todas as pessoas que me acompanham que o nosso gabinete ele tem que funcionar da rua para o gabinete. Ou seja, a maioria das nossas leis, dos nossos projetos, nas nossas indicações e requerimentos, o que acontece com elas? Elas vêm da necessidade da população. Nós ouvimos o que a população quer e aí nós transformamos isso em lei, em qualquer instrumento que possa beneficiar eles. Assim que a gente faz. Eu digo sempre que eu sou um soldado da saúde, tu sabe disso, Tiago, eu sou um soldado da saúde, onde é que eu esteja, ou como legislador, ou como executor, qualquer situação, ou como médico, eu sou um soldado da saúde mesmo, porque meu entendimento, eu faço um exemplo muito grande nas minhas falas, está aqui, mão e antebraço. Eu digo para o pessoal sempre que aqui o antebraço aqui é saúde, se isso aqui não tiver, não vai para lugar nenhum. A mão, para mim, aqui é educação. Sim.
Se eu tiver saúde e educação, tudo vai funcionar normalmente. Aqui vem emprego, vem cultura, vem diversão, vem tudo isso. Mas com saúde, com educação, a gente consegue vencer tudo. Então, assim, eu trabalho em todas as áreas. Você conhece o nosso trabalho, você sabe que a gente trabalha em todas as áreas, mas que a saúde é o ponto principal. Assim, eu não tenho uma lei que eu pudesse dizer assim, que essa aqui é a menina dos meus olhos, mas assim, as leis da saúde, você pode ter certeza que são as leis que mais impactam. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo aqui, obesidade. Obesidade, as pessoas têm um preconceito absurdo com eles. Sim. Só sabe quem é obeso ou quem trata o obeso, as dificuldades que ele passa. E eu me recordo com um trabalho de mestrado que teve lá no nosso serviço, que foi feita uma avaliação corporal como o obeso era tratado, e você ouve coisas absurdas. Se ouve uma senhora passando na rua, alguém grita lá do lado. Lá vai uma baleia atravessando o asfalto. Sim. Você ouve uma pessoa entrando, estão relatos no trabalho publicado, você vai uma pessoa entrando no ônibus e o motorista grita para o cobrador, cobra 2 passagens dessa daí. Então, assim, essa senhora, eu me lembro o nome dela ainda hoje, ela é muito espirituosa, o que ela disse? Cobre 2, cobre uma para mim e para a mãe do motorista. Está entendendo? Para que eu falo isso aqui? Só para realtar o preconceito que as pessoas têm. Então, por conta disso, quer dizer, eu tenho várias leis para a obesidade, muitas leis. Crianças crescendo com dificuldades até psicológicas em relação a isso. Não tenha dúvida, as crianças obesas. Então, eu tenho leis, por exemplo, a lei que dá o remédio para o obeso depois de operado. A vitamina, Sim. Você sabe que tem que tomar vitamina para o resto da vida, isso é caro, às vezes eles deixam de tomar e ficam prejudicados. A lei que proíbe pessoas obesas de passar quando tinha catraca, não pode passar, porque às vezes eles ficavam entalados ali também, tá certo? Sim. Outra lei que está muito em voga hoje, se você entrar na rede social, você vai ler a luta da enfermagem pelas 30 horas nacional. Sim. Você vai ver que eles estão mobilizando todo o Brasil por conta disso. Isso. E aqui em São Luís eu fiz a lei das 30 horas. Isso. A lei das 30 horas da enfermagem, que foi assim, uma das primeiras leis do país, que eu fiz inversão. Eu não esperei lá o Congresso resolver. Eu trouxe o problema para cá e a gente fez a lei das 30 horas da enfermagem. Só bateu na insalubridade agora, né? 30 horas da enfermagem hoje é válida no município de São Luís. Agora, durante a pandemia, N leis, por exemplo, insalubridade de 40%, fiz uma lei que o Congresso fez agora lá, que é justamente dar para as famílias dos servidores da saúde que morreram durante o enfrentamento da pandemia, uma pensão vitalícia para essas pessoas. Então, assim, tem leis. A lei cria um programa especial para o transtorno do espectro autista, que são os autistas, crianças autistas também, criando um serviço completo para essas pessoas, essas crianças no município. Outra lei minha, que eu já falei com o prefeito Eduardo Braide, espero que ele coloque para valer. Todos os terminais de integração têm que ter um ambulatório, um serviço médico para medir pressão, para ver glicemia, para dar preservativo, para fazer tudo isso, para ocupar aquele espaço. Aquele espaço dos terminais de integração não pode ser espaço para ir e vir, não. Ali tem que ser utilizado para mais coisas. Então, são algumas leis que eu fiz, Tiago, e que, assim, que eu acho importante, que eu vou lutar algumas delas que não foram implementadas. Vou te dar outra aqui, uma lei que não custa absolutamente nem um centavo. Eu fiz uma lei que todos os cinemas da capital, eles têm que passar um trailer lá de 3 minutos à disposição do serviço público municipal. Imagine você, a pessoa está sentada lá para ver um filme, ele não vai levantar de jeito nenhum. Imagine um filme falando da pandemia, um filme falando de droga, um filme falando de não colocar lixo na rua. Então, são coisas importantes, leis importantes, que a maioria delas materializadas, mas outras de uma importância muito grande que ainda não foram materializadas. Doutor, eu vou trazer aqui uma lembrança, se não falha a memória, em 2009, o senhor foi escolhido para ser secretário de saúde de São Luís, né, no governo da prefeitura do então saudoso João Castelo. O senhor tem um leque enorme aí, vasto currículos, né? Então, autor de vários livros também, né, científicos, pela área da medicina. E em 2014, o PSDB, o qual o senhor era afiliado, se tornou partido da base do governador Flávio Dino. Sim. Naquela oportunidade, o PSDB era ali governo, o senhor ainda estava no PSDB, com todo o seu currículo, com todo o seu conhecimento. Naquele momento, o senhor sentiu um pouco o senhor desprestigiado pelo governo Flávio Dino, porque uma pessoa do seu gabarito, do seu conhecimento, poderia estar sempre ocupando um grande cargo dentro do governo e até mesmo dentro de um hospital aqui, onde nossa saúde é tão precária.
Olha, não, eu não encaro assim como desprestígio, não. Até porque eu tive a oportunidade, com o João Castelo, que Deus o tenha, de ser um secretário de saúde de 2009 até abril de 2012. E assim, extremamente difícil. Imagine que aquela época, hoje, o orçamento da saúde de São Luís, ela é quase a metade do que ela é hoje. Uma situação em que havia um conflito muito grande do prefeito João Castelo com o governo. Sim. Não havia um entendimento de jeito nenhum. Verdade. Então, naquela ocasião, o prefeito e o secretário de saúde, nós trabalhamos sozinhos, sem ajuda de ninguém, só com as transferências constitucionais e com o pouco que tinha aqui do Tesouro Municipal. Mas, mesmo assim, é bom ressaltar, e eu agradeço muito essa oportunidade, aqui nós fizemos muita coisa aí, Tiago. Me recordo, algumas coisas eu acho importantes, nós reformamos 42 unidades básicas de saúde, nós colocamos para funcionar no primeiro tomógrafo, primeira ressonância magnética de um hospital público do estado do Maranhão, nós conseguimos colocar para funcionar. Nós reformamos a odontologia. Me recordo que quando a gente chegou à Secretaria de Saúde, aquele céu da Alemanha ali, eu encontrei lá 1.500 dentaduras, próteses no chão, unidades absolutamente depredadas. Então, nós conseguimos fazer muito com pouco ainda, durante esse tempo que o prefeito João Castelo me deixou como secretário. Depois eu saí antes para concorrer ao vereador novamente. Mas, assim, não me sinto desprestigiado, não. É porque cada grupo tem o seu grupo primordial, não é isso? Cada qual tem essas pessoas que fazem parte do comando, fazem parte da proximidade mais, mas tem pelo governador Flávio Dino absoluto respeito. Toda vez que eu encontro, não tenho intimidade com o governador, mas toda vez que eu encontro, ele tem uma deferência especial comigo, de modo que são coisas que passam. Você é acostumado com política e sabe que política Sim. são momentos. E eu, graças a Deus, eu sou um político que eu só fiz amizades. Se eu perguntar, Gutenberg, como político, tem algum inimigo? Não conheço nenhum inimigo meu. Tanto é que eu transito em todos os lugares, com toda satisfação, com toda tranquilidade, e sou muito bem recebido por todos, Tiago. Isso é verdade, e a classe política toda tem esse mesmo pensamento, doutor. Eu falo isso porque hoje doutor Gutenberg pode ser considerado um político de oposição no âmbito estadual, por estar afiliado ao PSC, o qual o seu presidente estadual é oposição, né, o deputado Aloysio, e o doutor Gutenberg hoje é presidente municipal, né, do Isso. PSC também. Olha, de forma nenhuma. Graças a Deus, eu tenho a felicidade. Você falou uma coisa muito boa. O deputado Aloysio é um deputado federal que eu tenho um absoluto respeito e consideração por ele. Me recordo quando o deputado Aloysio chegou e me convidou para vir para o PSC. O PSC estava um pouco, eu diria, adormecido, e nós construímos aquele partido, levantamos o PSC. Então, tenho muita felicidade de hoje ser o presidente do PSC municipal, fizemos um grupo muito bom. E, assim, tem muita afeição, consideração pelo deputado Aloysio, não só pela sua capacidade, responsabilidade, pela sua correção, mas principalmente, Tiago, por me deixar livre para tomar minhas atitudes. Então, você pode ver que eu, na Câmara Municipal, como vereador de São Luís, não tem nenhuma oposição ao governo estadual. Pelo contrário, você pode ver as ações que eu faço lá, são ações que se beneficiam, ações direcionadas ao governo. As minhas leis têm um benefício não só para a cidade, mas para o governo. Então, não se faz oposição de forma nenhuma. Pelo contrário, tem bom relacionamento com o secretário Carlos Lula, dou sugestões, às vezes, para o secretário Carlos Lula, quando ele me permite. Então, assim, sou muito bem recebido por todos eles. Então, assim, não tem esse sentimento de oposição, não. É um exercício de um mandato absolutamente tranquilo. O deputado Aloysio sempre me deu independência, tranquilo, para aqui em São Luís tomar o melhor caminho que achar que eu deva tomar. Então, é assim que eu, graças a Deus, que a gente tem uma relação muito, muito construtiva, muito amiga e, sobretudo, muito respeitosa. Que bom, maravilha. O senhor hoje está vice-presidente da Câmara Municipal. Na posição de vice-presidente, qual é o grande desafio que você vê nos próximos anos, agora como vice-presidente na Câmara Municipal de São Luís? Olha, primeiro de gratidão. Eu acho que o grande sentimento meu é de gratidão a todos os colegas meus, a todos os 30 vereadores, que nenhum apresentou nenhuma rejeição quando meu nome foi colocado para ser o primeiro vice-presidente. Segunda palavra de gratidão ao presidente Osmar Filho, que é uma pessoa que tem confiança plena em mim, que tem me dado a oportunidade muito grande, Tiago. Você tem acompanhado o andamento da casa lá na Câmara Municipal. Eu tenho presidido grande parte das sessões. Recentemente,
na posse do vereador Zeca Medeiros, o vereador Batista nos deixou precocemente, com muita tristeza. O presidente me deu a honra de fazer a posse do vereador Zeca Pinheiro. Então, assim, para mim é uma coisa nova e que eu procuro fazer sempre uma construção coletiva, dando um diálogo pleno para todos os colegas, entendendo que cada vereador, para mim, independente de partido, do número de votos, cada um vale 100%, e é justamente isso que eu tenho feito, conduzido as coisas desta maneira, para dando oportunidade a todos, e eu tenho certeza que até agora os colegas têm aceitado isso de forma tranquila, têm de certa forma, sido, eu diria, ser muito amigos por parte de todos eles, me dando condição e oportunidade para exercer de forma muito tranquila a vice-presidência daquela casa, que para mim é uma honra muito grande, pode ter certeza disso. Que bom, maravilha. Doutor Gutenberg, como é que o senhor faz essa avaliação? Hoje nós passamos por um momento tão difícil com relação à pandemia da Covid-19, essa situação no cenário nacional, estadual e municipal. Eu queria que o senhor fizesse um aparato aí dessas situações. A sua opinião como médico é importante e como também vereador político. Como é que o senhor vê essa questão aí, Bolsonaro, toda essa polêmica no âmbito nacional? Como é que o senhor vê as medidas sendo tomadas aqui no estado e no município de São Luís? Olha, como médico eu vou lhe dizer, eu nunca vi coisa tão triste e tão complicada quanto essa pandemia. Eu me recordo, como professor, como estudioso, desde a primeira pandemia que se tem notícia no mundo, que foi a primeira pandemia de Atenas, praga de Atenas, e a última, que foi a gripe espanhola, eu nunca vi algo tão grave quanto essa pandemia que nós estamos vivenciando agora. Imagine você que aqui no Maranhão nós estamos hoje com 6.800 óbitos. Ontem morreram 42 pessoas no estado do Maranhão. É uma situação absolutamente grave. No Brasil todo, morrendo mais de 3.000 pessoas por dia. Então, isso aqui é uma guerra mesmo, sem fim até agora. Então, eu vejo com uma preocupação muito grande, primeiro, porque é um inimigo silencioso, que você não conhece, que pegou o mundo totalmente desprevenido. Sim. E que hoje nós só temos 2 caminhos a tomar. Primeiro é a vacinação, que está chegando de forma muito lenta mesmo. Isso é um problema sério, um problema, eu diria para você, de estratégia mesmo, de cuidado. Na verdade, devíamos ter pensado isso de forma muito antecedência. Para quê? Para tomar todas as medidas de compra de vacina, de articulação, para que as coisas não acontecessem do jeito que estão acontecendo hoje. Então, essa demora foi extremamente prejudicial para toda a nação, para todos nós aqui. Segunda coisa, então, a vacina só vai ter uma efetividade, Tiago, quando ela chegar e vacinar aproximadamente 70% da população. Enquanto não vacinar 70% da população, a transmissibilidade desse vírus vai ser muito intensa. Então, ora, se a gente não tem vacina suficiente para todo mundo, se nós não temos, hoje, no Maranhão, até agora, as doses empregadas chegaram a 1 milhão e pouca, tá certo? Dose, e aqui eu estou juntando a da primeira dose com a segunda dose. Se você imaginar que o Maranhão tem mais de 7 milhões de pessoas, então a quantidade de pessoas que nós vacinamos, apesar dos esforços, está sendo muito pouco ainda. Então, se a vacina é o grande sonho de todo mundo e o sucesso, nós não temos acesso todos a ela, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer as medidas que nós estamos tomando. Sim. E aí você perguntou o que eu achei das medidas tomadas aqui. Eu acho que tem que tomar medida restritiva mesmo, tá certo? Tem. É evidente que aquele primeiro lockdown que foi tomado em São Luís hoje, se você pegar a literatura hoje, inclusive hoje está na mídia, o Nordeste tem o menor índice de mortalidade do Brasil. São Luís tem um dos menores índices de mortalidade, apesar dessa grande mortalidade que está acontecendo, por causa de quê? Das medidas restritivas que foram tomadas. É claro que a medida restritiva dá uma dor muito grande naquelas pessoas simplesmente mais simples, mais hipossuficientes. A gente sabe disso, mas evidentemente que a gente percebe, e eu acho que nesse momento a gente tem que reconhecer o esforço tanto do governo estadual quanto do governo municipal para tomar essas medidas todas, não só as medidas restritivas, mas medida para ajuda para a cultura, medida para as pessoas, ajuda para o pessoal do transporte, para que eles possam minimizar esse sofrimento e possam tentar cumprir, dentro das suas possibilidades, essas medidas restritivas, porque é o único caminho que a gente tem hoje, Tiago, para a gente diminuir a transmissibilidade desse vírus. É continuar com o quê? Com evitando aglomeração, continuar mantendo distanciamento social, continuar usando máscara, continuar lavando as mãos, álcool gel. Se a gente unir, todos nós conscientizarmos da nossa responsabilidade civil e coletiva, é que a gente vai conseguir melhorar essa situação. Hoje, teve uma pequena desaceleração desse problema.
Hoje, São Luís tem aproximadamente 88% dos leitos de UTI ocupados, quase 90%. Tinha 92%, 94%, 96%. Melhorou um pouco, desacelerou um pouquinho. Leitos de enfermaria tem aproximadamente 78% ocupado. Isso aí não é para dar alento para ninguém, mas para dizer que a gente tem que continuar com todas as medidas que nós estamos fazendo até hoje, até que a vacina consiga cobrir toda essa população mínima, que é 70%, Tiago. Eu acredito que a gente vai ter que ir se adaptando cada vez mais, né? Não, isso é uma coisa que chegou para ficar. Máscara, por exemplo. Podem. Isso aqui é uma peça do vestuário que chegou para ficar. Isso. Do jeito da camisa, da gravata, da meia, pode ter certeza que a máscara chegou para ficar. E é uma doença que não vai terminar, é uma doença que ela vai transformar-se em epidêmica. É uma doença que vai ser como a gripe, você está entendendo? Sim. Então, todo ano, é muito provável que todo ano a gente tenha que se vacinar contra a Covid, é muito provável. Agora, o que a população tem que entender? Tem que entender que o momento é de delicadeza, o momento é preocupante. Nós só tínhamos o inimigo que era o coronavírus. Hoje nós temos 4 variantes dela. Então, a maioria dos casos que tem hoje é da variante que a gente chama de P1, que hoje está atingindo mais os jovens. Quer dizer, tem muito mais jovens hoje na UTI, demorando muito mais tempo internado e morrendo muito mais. Então, antigamente, a gente tinha um grupo de risco. Qual o grupo de risco que a gente falava? Era o paciente idoso, era o paciente obeso, com comorbidade, não sei o quê. Hoje não tem mais grupo de risco. Com essas novas variantes, qualquer pessoa pode ter esse vírus, pode ter complicação e pode morrer. Aí o jovem acaba se expondo mais, né? E aí vem um problema, o jovem acaba se expondo mais, não tendo conhecimento disso, achando que ele é mais resistente. Todo jovem acha que é dono do mundo, né? Que é super-homem, né? Então, assim, muito importante a divulgação dessa conversa aqui, para que as pessoas possam ter. Não tem mais grupo de risco. O jovem, o idoso, comorbidades, todas as pessoas, tanto é que eu estou pedindo para o prefeito Eduardo Braide, para que ele coloque como prioridade na vacinação também, Tiago, coloque não só esse grupo que tem, você viu que é os idosos, profissionais de saúde, agora o pessoal da educação, mas se ele coloca os obesos, pacientes com comorbidades, hipertensão, diabetes, coloque os garis, coloque os motoristas, não só de transporte público, mas o motorista também de táxi, aplicativo, tudo isso. Para quê? Para que essas pessoas que têm um contato muito grande com o público, elas sejam preservadas e prevenidas. Pessoas com síndrome de Down também, e eu coloquei hoje, já me reclamaram, e reclamaram com razão, que eu tenho que colocar as pessoas com transtorno do espectro autista, que são os autistas, Sim. As crianças, porque essas pessoas precisam realmente ser vacinadas. Então, eu digo sempre que esse momento é um momento de uma construção coletiva. Nesse momento, não é momento para ninguém criticar ninguém. É o momento para a gente se juntar de forma solidária, porque é a única forma da gente minimizar esse problema. Eu vejo nas ruas também, conversando com as pessoas, uma certa preocupação daquelas pessoas que têm doenças de comorbidades que criam um risco, como hipertensos, diabéticos, né? Essas pessoas agora, com a vacinação dos professores, eles acham que acabaram ficando um pouquinho para trás, os obesos e tudo. Mas eu acho que talvez dá para fazer paralelo também, né, doutor? Eu conversei com o prefeito me falou o quê? Que ele me disse, de forma muito clara, ele está seguindo o Plano Nacional de Imunização. E que a quantidade de vacinas que chega, ele não tem como de alargar muito para todas essas pessoas que solicitam com justiça. Qual é a minha esperança? É que na hora que chegar mais vacinas, essas pessoas possam ser beneficiadas precocemente. Eu vou lhe dar um exemplo, claro. Sim. E não é por isso que eu estou lutando, não, que eu luto isso há muito tempo, você sabe. Eu estou com um irmão internado, grave, numa UTI, entubado, jovem, hipertenso, diabético, obeso. Quer dizer, então assim, quantos milhares de pessoas obesas e diabéticas nós temos aqui em São Luís do Maranhão? 50% da população tem excesso de peso. Então, assim, no meu entendimento, essas pessoas precisam ser beneficiadas e precisam ser prioritárias também na vacinação, quando chegar a vacina suficiente. Eu concordo. Acabamos de citar aqui algumas vezes o prefeito Eduardo Braide. Eu gostaria, agora com esses 100 dias, que o doutor Gutenberg, com todo o conhecimento, sendo da base do prefeito Eduardo Braide, pudesse fazer uma avaliação. O que você acha desses primeiros 100 dias do governo Eduardo Braide à frente da Prefeitura de São Luís? Olha, eu acho que uma coisa que me encanta é a presença dele. Eu acho isso fundamental no gestor. Acho que só o fato de ele estar presente em todos os lugares, em todos os momentos, liderando todos os movimentos do seu governo, isso aí para mim já é um grande ponto positivo. Acho que a grande liderança ela vem do exemplo. Não adianta você dizer, faça isso. É preciso que você faça para os seus seguidores lhe acompanharem. E ele está fazendo isso. Quer dizer, ele mandou para a Câmara algumas medidas que eu acho importantíssimas, e a Câmara também chama, é preciso que eu chame a atenção disso. A Câmara está presente, está trabalhando de forma
remota, mas está cumprindo sua obrigação. A Câmara chegou, ele mandou o projeto para o auxílio da cultura. A Câmara se reuniu imediatamente, de forma emergencial, votou toda a ajuda da cultura. Mandou um outro projeto que era justamente para que São Luís pudesse fazer parte do Consórcio Nacional de Capitais, para que pudessem comprar vacinas e insumos. A Câmara se juntou e votou imediatamente. Então, assim, eu vejo ele com um esforço muito grande. Eu reconheço a dificuldade dele, ele teve pouco tempo de transição, ele pegou uma pandemia gravíssima, tem pegado chuvas, como todos os governantes pegam, mas, assim, vejo que ele tem se esforçado muito na vacinação. A vacinação de São Luís aqui, a qualidade dela tem sido boa, se não está sendo melhor, porque realmente a quantidade de vacina não é suficiente. Vejo ele procurando corrigir, fazer obras na cidade, de recomposições, tudo isso. Tem um programa dele que eu admiro muito, que é o Programa de Segurança Alimentar, da Secretaria de Segurança Alimentar, e aqui eu quero mandar um abraço e cumprimento para o secretário Júnior Vieira, que tem feito um belíssimo trabalho no tocante à distribuição de alimentos. Tem um plano de aquisição de alimentos que semanalmente tem sido distribuídos. O prefeito também, vendo a necessidade da população, durante a Semana Santa, mandou distribuir 120 toneladas de peixe para a população. Então, vejo assim, um esforço muito grande dele, correndo para que as coisas realmente possam acontecer. Tive uma reunião com ele semana passada, ele mostrando as captação de recursos que ele está fazendo, remodelação, o que ele pode fazer para reduzir o juro do Maranhão, porque o Maranhão, o São Luís, ele está classificado em uma classificação que tem de endividamento C, que são juros muito altos, ele está procurando reduzir isso aqui. Então, assim, eu vejo assim, de forma positiva esses 100 primeiros dias dele, que ele está tentando se situar perante a nossa cidade, a organização estrutural da Prefeitura de São Luís, e tem desenvolvido essas ações não só na saúde, na segurança alimentar, em obras. Tem visto ele presente também numa coisa que eu acho importante, que é no embelezamento das nossas praças, está entendendo? Eu acho isso fundamental, nos pontos limpos, que ele chama, né? Os pontos limpos. E aqui eu quero aproveitar para chamar a atenção de uma coisa que me angustia profundamente, Tiago. Sim. E você também deve lhe angustiar. Todos os dias eu passo na Avenida Luiz Rocha, todos os dias. Certo. A limpeza, o carro pega o lixo em uma determinada hora. Se você passar 2 horas depois, os canteiros todos estão cheios de lixos. A Avenida Luiz Rocha, para quem não sabe, é aquela ali do Sara Kubitschek, não é isso? É exatamente aquela ali, aquela que vai até o Sara Kubitschek. Que divide a Liberdade com o Monte Castelo. Isso, Monte Castelo. Então, só para dar um exemplo. Então, o que eu quero dizer para a população? Que a gente não pode esperar só o que o governo está fazendo ou que possa vir fazer as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu digo assim, alguém joga lixo na sala da sua casa? Ninguém joga lixo. Como é que eu vou jogar lixo na rua, na frente da minha casa? Então, se a gente entender que a rua ou o meio-fio das ruas, aquilo ali é a sala da nossa casa, nós não vamos mais fazer isso, nós não vamos onerar. Se você souber quanto é a quantidade de lixo que é recolhida fora do horário que passa os carros de lixo, é uma coisa astronômica. Isso aí onera o poder público e onera praticamente, as pessoas têm que entender que isso tudo sai do nosso bolso. Tá ok. Dr. Gutenberg é o nosso convidado de hoje. Quero lhe agradecer por ter recebido o nosso convite, por este bate-papo, contando desde a sua chegada a São Luís, a carreira de médico, como entrou na política e se tornou hoje uma grande referência como vereador de São Luís, né? Nosso muito obrigado pela sua presença e aqui as suas considerações finais. Olha, Tiago, eu que agradeço a você, Tribuna Cast, por essa oportunidade de fazer essa revisão. Na verdade, é que é uma revisão da minha vida, né? Que nós conversamos aqui, você me deu essa oportunidade de fazer isso. Para mim, isso é muito gratificante para as pessoas conheçam. Qual é a mensagem final? Eu sou uma pessoa simples, como toda a população do Brasil é. Eu escrevi, você disse que eu tenho algum livro, tem realmente, eu tenho um livro de cirurgia bariátrica, eu tenho um livro de metodologia científica, tem um livro que eu fiz um MBA em administração científica, que é Desafios do SUS, tem mais 2 ou 3 livros prontos para ser publicado. Estou publicando agora, vou publicar agora, você falou em bacharel de Direito, Sim. O meu trabalho de conclusão de curso de Direito, nós estamos transformando no livro agora também. Então, assim, eu escrevi algumas coisas, por exemplo, se a gente for revirar o baú das nossas vidas, nós vamos ver que nós somos absolutamente igual, Tiago. Então, o que eu quero dizer? Pessoa simples, filha de um servidor público, de uma professora, que estudou sempre em escolas públicas, instituições públicas, estaduais, federais, e que, com esforço próprio, a gente conseguiu sobreviver.
sobreviver. Então, eu acho que esse exemplo deve ser seguido por todos, ninguém deve se sentir inferior a ninguém, todo mundo, a partir do trabalho, se a gente trabalhar, se a gente tiver o esforço, a gente vai conseguir chegar onde a gente deseja chegar. E outra palavra que eu quero deixar para você, Tiago, para deixar para todas as pessoas, é esse momento que a gente vive. Nós estamos numa encruzilhada. De um lado, nós temos o caminho da vida, do outro lado, nós temos o caminho da morte. Nós temos que fazer uma opção nesse momento. Se a gente fizer a opção pelo caminho da vida, nós temos que seguir todas as medidas que terminamos de falar aqui. Nós temos que evitar aglomeração, evitar festa, evitar transmissão, porque a maioria das transmissões são pessoas que não sentem nada. Então, você não tem controle disso. Então, vamos dar mãos, vamos ser solidários e vamos, se a gente gosta da gente, gosta das pessoas que estão próximas da gente, vamos nos salvar. Perguntaram para mim qual é o maior desafio, o meu maior desejo durante esse momento de dificuldade. Eu digo, é chegar lá do outro lado do deserto vivo, só tem esse desejo. Eu acho que tem que ser o desejo de todos nós, sobreviver essa pandemia vivo. E como parlamentar, Tiago, também eu quero agradecer a primeira oportunidade de servir a população de São Luís, não só como médico, mas como vereador de São Luís. É uma honra muito grande representar 1.100.000 pessoas. Eu faço isso todos os dias, ininterruptamente, procurando fazer o melhor de mim para que a população seja beneficiada. Agora, como vice-presidente da Câmara, tenho a certeza que o meu empenho é total mesmo, para poder, quando o presidente determinar, eu determinar os caminhos daquela casa, poder juntar cada vez mais os vereadores, para que a gente possa trabalhar sempre em prol da nossa população. Eu acho que isso é vida. Quem quiser servir, que se apresente. É isso que a gente faz todos os dias, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos, um papo sempre agradável. Tribuna Cast no ar.